Editorial. A fragilidade da nossa Câmara Municipal chega a ser espantosa. E acho que é justamente isso que o eleitorado detectou durante essa trajetória legislativa. O problema é que o povo não gosta de pessoas que brigam para liderar, mas que na hora H, na hora do pega para capar, se demonstram frouxos, frágeis, fracos, procurando saídas mais fáceis, que é um comportamento comum, estereotipado na raça humana e já esperado, querendo agradar todo mundo. Aliás, há um ditado que afirma que a receita do fracasso é querer agradar a todos. Ontem tivemos mais um exemplo disso. O ex-vereador Valdir Gomes descobriu pelas redes sociais que os vereadores Carlão Saraiva, Herculano Borges e o ex-vereador Delei Pinheiro, num grupo particular deles de WhatsApp, teceram críticas à situação do nomeado para ser Maduro por ser ele homossexual. A investigação do GAECO, que parece priorizar esses vazamentos seletivos, e isso é um crasso erro jurídico que se comete, passando por cima do sigilo a que toda pessoa tem direito, ainda mais se investigado, vazou para as redes sociais a conversa, tornando-a pública. E o Valdir, desgostoso, como seria de se esperar, com a vereança, e não com quem vazou a conversa, o que seria o mais lógico, foi à Câmara e rodou a baiana. E o que se viu no apagar das luzes do semestre legislativo foram os vereadores acusados só faltando correr para debaixo das saias de suas mamães, com medo das consequências ocasionadas pelo vazamento criminoso e querendo colocar panos quentes com medo de escândalo. Carlão, que foi sendo alquebrado aos poucos nesta legislatura, era até então uma figura rústica, respeitada, inclusive entre os seus próprios pares, porque temiam que ele fosse aquele homem explosivo, capaz de partir para as porradas. Mas olha, ele apanhou tanto nesta legislatura que até parece estar com couro fofo. Foi o primeiro a correr para as redes sociais e publicar, numa atitude servil, frouxa e inesperada, que, aspas, tolera tantos homossexuais que tem até parente e amigos, integrantes do chamado LGBT. Fecha aspas. Pressentindo que estavam acuados e amedrontados, o Valdir Gomes cresceu nas tamancas, falou grosso, botou dedo no nariz do Carlão e saiu de lá dizendo que vai pedir que enquadrem a todos pela falta de ética, taxando todo mundo de homofóbico. Deixando de lado o assunto, o que nossa Câmara não sabe e não aprendeu ainda, e não irá aprender, foi lidar com situações desgastantes como essa. Não teve uma viva alma capaz de repitar, de se levantar da cadeira, pedir a palavra e dizer que, se estamos numa democracia, se é garantido ao cidadão
falar o que sente e o que deseja, por estarmos num regime de plena liberdade e garantias constitucionais. Se houve erro naquilo que foi publicado criminosamente nas redes sociais, o erro maior é em relação a quem vazou criminosamente essas informações, porque isso se constitui crime. E o Ministério Público não pode ser o primeiro a transgredir essas regras constitucionais vigentes neste país, porque nem mesmo ele, com todo o seu poder e os seus membros, estão acima da Constituição brasileira. Parece que em nossa Câmara estamos diante de homens de poucas letras. Pessoas incapazes de dialogar, discursar, reptar, combater à altura. Esta cidade está na mão de homens despreparados para representar essa sociedade. Por isso eles fogem do debate e não possuem a argumentação necessária. Se amofinam diante de situações inusitadas, não possuem união entre si, o chamado espírito de corpo. E foi por isso que a Coffee Break, cujo relatório final foi um fiasco, acabou virando verdade no imaginário dessa população. Por isso, não é novidade que estejamos neste ano diante de uma das maiores renovações políticas de nossa Câmara, já registrada na história política e administrativa desta cidade. Infelizmente, essa é a verdade. Não queira e nem goste do que eu estou dizendo aqui, mas o faço na esperança que entre esses caídos alguém se levante, alguém faça o bom combate, alguém repete, alguém se defenda, alguém encontre o caminho de aprender o que é e o que não é legal, alguém saiba que nem tudo é crime, inclusive o gostar ou não do politicamente correto. Porque se estamos em liberdade democrática, sem censura, garantidos constitucionalmente, amordaçar-se apenas por não querer escândalo significa despreparo. Entregar-se a uma minoria quando há espaço para todos, gostem ou não daquilo que você pensa. Grito neste microfone para que surja um líder, alguém que tenha coragem de enfrentar situações, alguém que acredite ser possível lutar e até pedir desculpas verdadeiramente, não mentindo sob a condição de ter na família este ou aquele homossexual, como no caso do Carlão. Deveria ele ter se levantado, ido ao microfone, pedido desculpas e culpar quem deixou ou permitiu vazar o que estava sendo investigado, porque o que vazou não faz parte de investigação e se resume a comentário particular, pessoal, guardado sob sigilo, depositado na confiança dos investigadores que devem responder por isso, porque cometeram crime, ou precisam então investigar e apresentar à sociedade quem vazou isso. Ser contra, amigo, não é crime. Crime é concordar com tudo, mesmo discordando daquilo que você pensa. Crime é ser covarde. Bom dia.